capítulo 2, versículo 1 a 12. Será este o nosso texto nessa noite, nessa oportunidade. E o nosso desejo, a nossa expectativa é que o Senhor continue falando ao nosso coração, como Ele tem falado ao longo dessas semanas, em que temos estudado esse evangelho tão bom, né, tão proveitoso, né, tão simples na sua linguagem, mas profundo no seu ensino, na sua aplicação, e que possamos continuar aprendendo a admirar ainda mais a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e que possamos sair daqui mais amantes do Senhor Jesus, né? Mais desejosos de ver a sua glória e especialmente do seu evangelho manifestado na nossa vida. Vamos ler? Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até aí a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale aos nossos corações? Oremos. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus de toda graça, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela graça que o Senhor derrama sobre nossas vidas, de podermos cultuar ao Senhor, de estarmos na tua casa, na tua presença. E agora, com a tua palavra aberta diante de nós, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Por meio dessa passagem, Senhor, um texto tão cheio de ensinamentos para nós, um texto interessantíssimo, Pai, e que ele possa falar ao nosso coração nessa noite. O Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui, porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, como nós lemos nessa passagem. Nós te pedimos que possamos aprender nesse momento, nos alimentar da tua palavra, sermos por ela confrontados, mas também encorajados, dirigidos por ela e também consolados, Senhor, porque sabemos que é isso que a tua palavra faz. Fala conosco, fala com cada um de nós aqui e também me ajuda, Senhor, nessa pregação. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, que resposta você daria à seguinte pergunta: qual é o maior problema do ser humano? Essa pergunta é uma pergunta importantíssima. A resposta que a gente pode dar a essa pergunta, ela é uma reveladora daquilo que está dentro do nosso coração. Se você perguntar para qualquer pessoa de diversas posições, de diversas opiniões, de diversos contextos, certamente você vai ouvir uma resposta que vai, pelo menos, mostrar aquilo que está por baixo, ou pelo menos como ela enxerga o mundo, como ela enxerga as coisas ao seu redor. Aquilo que os estudiosos gostam de chamar de cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, a maneira como você entende todas as coisas. É uma pergunta muito simples, mas desafiadora. Qual é o principal problema do ser humano?
Você poderia perguntar, por exemplo, para pessoas, como eu disse, de diversos espectros, né, de posicionamento. Você perguntar, por exemplo, para um marxista, não é? Por exemplo, ele poderia dizer, o maior problema, o principal problema do ser humano é a desigualdade causada pela propriedade privada. E essa seria ele apontando qual é o grande mal. Mas se você perguntar, por exemplo, né, vamos para a gente pegar um outro lado dessas polarizações que nós encontramos, pergunta para um liberal, por exemplo, ele vai dizer, o maior problema do ser humano é qualquer coisa que possa impedir a sua liberdade, qualquer coisa que possa impedir ele de fazer o que quer, do jeito que quer. Se você perguntar para pessoas de todo tipo, você encontraria perguntas diferentes, mas reveladoras. Mas a gente não precisa filosofar muito. Qual é o seu principal problema? Qual é o principal problema da sua vida? Ou das pessoas ao seu redor? Muitas vezes isso revela aquilo também que nós pensamos e onde nós colocamos a nossa esperança. Basta a gente olhar, por exemplo, para as nossas reuniões de oração. E de vez em quando eu falo isso aqui. Normalmente, em nossas reuniões de oração, nós temos aqueles momentos de pedidos, momentos em que nós pedimos a ajuda de irmãos, pedimos a intercessão, pedimos que eles nos apoiem. E normalmente, tá certo, irmãos? Eu não estou falando que isso é um problema ou que é errado em si mesmo. Mas normalmente nós temos um campeão aqui de pedidos. Eu quero pedir por minha saúde. Eu quero pedir por a minha atual situação, porque de repente estou enfrentando algum problema, alguma doença, vou fazer uma cirurgia, ou de repente não é nem sobre mim, mas eu quero pedir por meu pai, por minha mãe, por meu irmão, por alguém da família, por um vizinho, um conhecido. Mas os problemas de saúde normalmente estão no topo dos nossos pedidos de oração. Repito, não tem problema, tá certo? Nós cremos num Deus que é poderoso para curar. Nós cremos num Deus que é poderoso, ele é chamado de médico dos médicos, e isso é maravilhoso. Podemos pedir ao Senhor. De repente ali um segundo colocado dos grandes problemas que nós colocamos em oração e pedimos oração diante dos irmãos é a questão das finanças. Quando está difícil, quando as contas não estão fechando, quando o salário é curto para um mês que é longo, e a gente chega no momento de oração e diz, irmãos, eu quero pedir por minha vida financeira. Eu quero pedir que o Senhor dê oportunidades para que eu possa, de repente, ter um sustento maior, mais digno, que eu possa prover para a minha família. De novo, não tem problema, meu irmão. Pode continuar pedindo. Ore. E ore por isso mesmo. Dependa do Senhor também nessa área. E ore pelos seus irmãos. Ore por aqueles que estão com você. Esteja sensível a essa situação. Mas nós precisamos compreender. Nem a falta de saúde e nem uma dificuldade financeira ou qualquer outro sofrimento que a gente possa apontar na nossa vida terrena deve ser a resposta da pergunta: qual é o principal problema do ser humano? Nós devemos reconhecer, o principal problema do ser humano é que ele, por causa do seu pecado, está separado do Senhor. Está separado do seu Criador. Está separado daquele que é a fonte de todo bem, de toda alegria, fonte de toda e mais plena satisfação. Esse nós devemos crer, nós devemos entender, nós devemos ter essa resposta na ponta da nossa língua. Esse é o principal problema de todo ser humano. Nós estamos vendo um texto aqui que fala sobre isso. É um texto que nos ensina a compreender não somente o problema, não somente esse grande, o principal problema do ser humano, mas também a sua solução. Também aquele que veio ao mundo para solucionar esse principal problema. Nós estamos lendo, e nos deleitando nesse livro, no Evangelho de Marcos, ao longo das semanas. Espero que para os irmãos esteja sendo bastante proveitoso, como está sendo para mim, ter esse privilégio de poder pesquisar, de poder me debruçar
nesse evangelho maravilhoso, tem sido motivo de muita gratidão. Mas a gente tem visto, né, terminamos o primeiro capítulo na semana passada, nós temos visto aqui no início do ministério de Jesus uma tensão. Nós temos visto aqui uma questão aqui em que Jesus está cumprindo a sua obra, está fazendo aquilo que ele veio fazer. Ele mesmo disse, eu vim para pregar, eu vim para anunciar o evangelho, para anunciar as boas novas. Mas, ao mesmo tempo, porque uma tensão entre aquilo que Jesus veio fazer e está fazendo e as expectativas que o povo tinha em relação a ele. A gente tem visto, né? Jesus é como se ele tivesse sempre à beira de ser mal compreendido. Sempre ali, né? As pessoas sempre com opiniões muito diferentes sobre quem é Jesus e o que é que ele veio fazer. No começo do ministério, muitas pessoas confundiam Jesus, como a gente tem sempre falado aqui, como apenas um fazedor de milagres. E é interessante que isso tem feito com que multidões seguissem a Cristo. Nós já vimos naquele texto em que o leproso, né, curado por Jesus, purificado por Jesus, recebe a ordem muito clara, muito direta de dizer, a ponto de Jesus dizer, não fale nada a ninguém. Não é para proclamar, não é para falar, não é para testemunhar. Mas ele desobedece Jesus e por causa disso nós lemos no final do capítulo 1 que Jesus não consegue mais entrar em cidades. Tamanho era o alvoroço, tamanho era a confusão nas entradas dessa cidade, porque todos queriam ver esse que cura lepra, que expulsa demônios, que multiplica pão, né, como a gente vai ver na continuidade do evangelho. E todos queriam ver esse homem, mas ele não conseguia entrar nas cidades, ficava pregando nos lugares desertos, onde multidões iam vê-lo. Mas aí no capítulo 2 nós vemos que Jesus volta para casa. No capítulo 2 nós lemos, né, como vimos no versículo 1, dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Já falamos aqui que a cidade de Cafarnaum, uma cidade ali ao redor do Mar da Galileia, ela foi escolhida por Jesus como um tipo de base, né, um tipo de quartel-general, podemos dizer assim. Ali onde morava Pedro, onde morava André, seu irmão, onde morava João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Naquela cidade, né, onde Jesus chamou os seus primeiros discípulos, provavelmente ali Jesus tinha alguma casa, né, não sabemos se era propriedade de Jesus, não se sabe. Não sabemos, muito provavelmente era a casa do próprio Pedro, que pôde, né, receber essa parte do ministério de Jesus, servindo ali como essa base. Mas ali nós vimos que Jesus estava em casa. Depois de uma longa viagem, depois de passar por várias cidades ao redor do Mar da Galileia, voltando para Cafarnaum. Muitos diriam, momento para descansar, né? Como dizem, ninguém é de ferro. Mas o ministério de Jesus não parava. E ali ele se coloca mais uma vez a pregar. Porque é exatamente isso que nós lemos no versículo 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Estamos mais uma vez diante de um momento muito comum no ministério de Jesus, onde Jesus está ali, provavelmente assentado, no meio de muita gente, no meio de ouvintes ali, que estão querendo ouvir essa mensagem. Nós já vimos que Jesus ele falava, ele ensinava de maneira diferente dos mestres da lei, né? Como nós lemos lá, né? Jesus ele falava como quem tem autoridade, né? Jesus falava como quem tem autoridade, e isso cativava, né? Isso chamava a atenção das pessoas. Então eu quero que você imagine essa cena. Uma casa, tá certo? Não era um templo, não era uma sinagoga, não era um grande local, uma casa. Certamente uma casa muito humilde, mas estava cheia de gente. Todas ali para ouvir Jesus. A gente poderia dizer, louvado seja Deus por isso. Olha, o avivamento começando, né? Casa cheia, a gente gosta disso, né?
olhar às vezes para a igreja, assim, os bancos todos preenchidos, todo mundo aqui para ouvir a mensagem de Jesus Cristo, é maravilhoso. Mas a gente vai aprender mais na frente que nem todo mundo estava ali para receber essa mensagem. Tinha gente de todo tipo ali, curiosos, enganados, gente com entendimento errado sobre o que é que Jesus estava fazendo. Tinha gente mal intencionada também, como a gente vai ver mais na frente no texto. Tinha gente de todo tipo. E isso, veja, parece qualquer outra reunião. O pregador, né, precisa compreender que todas as vezes que uma multidão se reúne, né, seria maravilhoso se todo mundo tivesse, né, o mesmo propósito. Mas não. A gente sabe que cada um está buscando uma coisa diferente. A gente sabe que cada um está fazendo uma pergunta diferente. Tem gente que está querendo ser curado, tem gente que está querendo sair da crise, tem gente que está querendo só passar um tempo ou, de repente, conhecer gente nova. Tem gente lotando bancos de igrejas, buscando coisas diferentes. Acontece que aquele que estava ali não era um simples pregador, era o Filho de Deus encarnado. Era aquele que fala da parte do próprio Deus, porque ele mesmo é Deus. Mas imagine a cena, casa cheia. Não dá para entrar mais ninguém. Até a porta, nos diz o versículo 2. Trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. Esse é um dos textos, irmãos, que é daqueles textos que nós lembramos, né? Se você cresceu na igreja, você certamente já assistiu aula sobre esse texto, já pintou esse texto, desenhou essa história, já até encenou, né? Eu já fiz isso. Eu já fui o paralítico, né? Carregado ali por mais 4 amigos. Né? Olha que coisa maravilhosa. É um texto maravilhoso, irmãos, muito interessante, muito curioso. E é um texto que nos ensina bastante, né? Olha essa cena. Um paralítico, mais um doente, no meio ali de muitos outros que deveria haver. Não é diferente de muitos que Jesus já viu ou vai ver no futuro, no seu ministério. Mas é interessante que esse paralítico, que obviamente não conseguia andar por causa da sua paralisia, está aqui sendo carregado por 4 homens. Nós não sabemos aqui se são familiares, amigos, não sabemos, vizinhos, membros da mesma família, não sabemos. Mas sabemos aqui que esses 4 homens estavam carregando a cama desse paralítico e estavam levando ele para aquela reunião, aquele momento em que Jesus estava lá pregando dentro daquela casa. Né? Já aqui nós temos uma aplicação muito direta, né, para a nossa vida. Caminhe com gente que leve você para Jesus. Né? Caminhe com gente que pode te levar para mais perto de Cristo e não para mais longe. Né? Isso é maravilhoso. Veja, que exemplo, que atitude. Nós vemos aqui esses personagens aqui. Apesar das dificuldades, apesar da própria enfermidade daquele homem, apesar da multidão, eles estão levando aquele homem para Jesus e ainda vão vencer alguns desafios, né, como nós lemos na continuidade do texto. Por quê? A multidão não deixava ninguém entrar. O versículo 4 nos diz: não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Cena maravilhosa. Aqueles homens tiveram a brilhante ideia. Vamos calcular, né, onde Jesus está. Vamos subir no telhado. Aquelas casas, né, as casas antigamente, né, naquele tempo, elas eram construções muito simples, né, muito modestas. Elas tinham o telhado plano, telhado reto, porque muitos usavam o eirado, né, uma palavra que aparece bastante na Bíblia, né, usavam o eirado para secar trigo, por exemplo, para secar produtos, né, couro e outras coisas, né, eram uma laje, né, melhor, né, nosso nordestino, uma laje. E aí esses homens tiveram essa ideia: vamos subir na laje e vamos ver aqui, olha, Jesus deve estar mais ou menos aqui.
E o texto nos diz que eles removem, eles descobrem o telhado naquele ponto. E isso não era um trabalho simples, tá certo? Porque hoje a gente pode dizer, é telha, né? É só tirar. Né? Antigamente não era telha, era um entrelaçado de madeira com barro, né? Aquela argamassa pesada com barro, coberta, né? com essas palhas para melhorar, né? A temperatura. Então, veja, eles tiveram um trabalho ali árduo, levou certamente alguns minutos, bem difíceis, e eles estavam dedicados. E ali eles abriram esse espaço no meio do telhado e desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Que cena maravilhosa. Esse aqui é apenas o cenário. É apenas o posicionamento dos personagens. Jesus estava no meio daquela casa, no meio daquela multidão. Muitos poderiam interpretar esse momento como uma interrupção não desejada, uma interrupção estranha, uma interrupção que não seria bem-vinda naquela ocasião. Mas Jesus, quando nós vemos aqui no texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora eu quero que você faça uma pausa. Aquele homem era um paralítico. O seu problema, pelo menos o primeiro problema que vem à nossa mente era a sua paralisia, a sua enfermidade. Agora imagine você ou o paralítico, ou um desses amigos que estão ali descendo a cama daquele homem com toda a sua dificuldade, com todos os seus obstáculos, e ali você descendo, fazendo força. Quando chega finalmente lá embaixo, aquele pregador olha e diz assim: os seus pecados estão perdoados. Muitos, diante dessa cena, poderiam dizer: mas eu não vim para ter pecado perdoado. Eu vim para ser curado. Eu vim para ver um milagre acontecer. Que pecado? Pecado perdoado? Não. Eu quero ver esse homem levantar e andar. Você acredita que muita gente pensaria assim, dessa maneira? Jesus nos ensina algo maravilhoso, irmãos, aqui. Jesus, sendo conhecedor dos corações, e ele vai mostrar que ele é conhecedor dos corações muitas vezes nesse texto. Jesus, sendo Deus, sendo sábio, ele sabe. Ele sabe que o principal problema daquele homem que estava descendo do telhado até o chão não era a paralisia, apesar desse ser um problema óbvio que ele enfrentava. O principal problema daquele homem era o seu pecado. Era o seu pecado. Jesus conhecia o coração, Jesus conhecia a vida daquele homem. Mesmo, veja, nós não temos registro nenhum de que aquele homem falou. Nós não temos registro nenhum de que aqueles rapazes que estavam carregando o leito puderam ali falar ou pedir alguma coisa a Jesus. O texto diz simplesmente, assim como o Evangelho de Mateus, assim como o Evangelho de Lucas, que também retratam esse texto. O texto diz simplesmente que Jesus viu a fé daqueles homens e proclamou um perdão de pecados. Certamente aquele homem estava vivendo em pecado. E me entenda, não estou dizendo que ele estava paralítico por causa disso. Essa relação de pecado com enfermidade é algo que o próprio Jesus vai combater. Porque muitos tinham esse entendimento. Lembra daquele cego, né? O cego de nascença passando, os discípulos perguntam: Jesus, quem foi que pecou, ele ou os pais dele? Para que ele nascesse cego assim? Jesus disse: não, essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Não necessariamente uma doença tem a ver com pecado.
Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Mas certamente esse homem estava em pecado, provavelmente estava vivendo uma crise de consciência, vivendo uma crise de culpa, e pôde ter esse privilégio maravilhoso de ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, de ouvir da boca do próprio Deus encarnado: filho, os teus pecados estão perdoados. Que privilégio maravilhoso, irmãos. Que privilégio maravilhoso teve aquele homem, teve aquele paralítico, de ter o seu principal problema resolvido por Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade, irmãos, que eu gostaria que ficasse bastante claro no nosso coração. Como eu disse, é um texto muito direto, muito simples, mas cheio de ensinamentos para nós. E esse ensinamento deve estar na nossa mentalidade. O nosso principal problema é o pecado. Apesar da aparência, apesar de problemas que muitas vezes soam mais alto, né, mais graves no nosso entendimento, na nossa cultura, nas nossas conversas, nós precisamos compreender que a Bíblia nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há ninguém que possa ser apontado como alguém que está livre desse problema. Não há aquele que diz: olha, eu estou bem espiritualmente, eu estou de bem com Deus, por mim mesmo. Não há, irmãos. A própria palavra, a própria Escritura faz questão de ser honesta nesse ponto. Hoje pela manhã nós estávamos falando, né, discutindo um pouco sobre missões na nossa escola dominical, e né, a relação das missões com a misericórdia. E tivemos uma discussão, né, uma conversa muito interessante sobre como muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós temos para levar, né, a título de missões, é a satisfação de coisas, de necessidades básicas. A gente diz: vamos fazer um evangelismo em uma cidade do interior de Alagoas, e podemos, né, levar doações, podemos levar brinquedos, roupas, cestas básicas, podemos levar assistência de profissionais de saúde, odontológica e tudo mais. Perceba, irmãos, tudo isso é maravilhoso e faz parte daquilo que nós podemos fazer, porque nós fomos alcançados por misericórdia. Mas sabe como é difícil a gente imaginar alguém que vai evangelizar numa cidade rica, em que, imagine, num país, né, num país da Europa, por exemplo, falávamos sobre isso pela manhã. Eu já ouvi bastante, né? Esse camarada aí quer ser missionário em Londres, em Paris. Aí é bom, né? Aí é bom demais, é tranquilo, né? Irmãos, nós precisamos compreender. Seja um morador de uma cidadezinha no interior de Alagoas, iletrado, sem acesso a bens e serviços básicos. Seja um doutor assentado na cadeira da universidade mais prestigiada, que ganha bem, que não tem problemas financeiros. O problema dessas duas pessoas é que elas são pecadoras e precisam da graça do Senhor. É algo que nós devemos compreender, nós devemos crer que esse de fato é o nosso principal problema urgente, problema que deve despertar o nosso alerta, despertar o nosso desejo de ver esse problema sendo resolvido na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Afinal, nós conhecemos aquele que pode resolver esse problema, Jesus Cristo. E é sobre isso que a continuidade do texto trata. Veja como o texto continua. No versículo 5 nós já vimos: vendo-lhes a fé. Jesus contempla a fé daqueles homens. De novo, eles não falavam nada. Eles não pediram nada. Mas Jesus pôde
primeiro, conhecer o coração deles, porque ele sonda mente e coração, mas também pôde ver essa fé manifestada nessa atitude. Veja que demonstração maravilhosa de entendimento de que aquele que está ali pregando no meio da casa pode resolver esse problema. Por isso, não vamos medir esforços, não vamos economizar energia aqui, vamos levar o nosso amigo a Jesus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. E Jesus, contemplando essa fé, manifesta esse perdão, manifesta, fala sobre esse perdão de pecados. Lembra que eu disse que nem todos que estavam ali estavam para ouvir uma palavra, nem todos que estavam ali de boa vontade. O versículo 6 nos diz: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. O que é que eles pensavam? Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Mais uma vez, nós vemos aqui esses personagens sendo introduzidos na cena. Escribas. Esses homens, como diz o próprio nome, escribas, eles eram aqueles que tinham a responsabilidade de copiar a Escritura. E concorde comigo, se você tem essa responsabilidade, você trabalha com o texto sagrado. E você tem que entender, você tem que ter uma familiaridade com ele. O texto tem que estar na mente, para que eles pudessem escrever, copiar, registrar o texto sagrado do Antigo Testamento com fidelidade. É desses homens que a gente está falando, tá certo? Gente que vivia nos círculos religiosos da época. Gente que era entendida, gente que estava ali, vivendo nas sinagogas, ensinando, gente que estava acostumada com com a vivência religiosa. A gente não está falando de gente de fora, a gente não está falando de gente esquisita, não está falando de gente que está fora desses ambientes. São os líderes religiosos daquela época. Eles estavam lá também para ouvir Jesus. E eles estavam pensando em seu coração, como nos diz o versículo 6. Eles não demonstram ainda, tá certo, essa insatisfação. Eles vão fazer isso mais na frente, ao longo do evangelho. Mas aqui a gente vê o princípio dessa insatisfação, dessa oposição. E ali no coração, achando estranho, reclamando, murmurando. Às vezes a gente faz isso, A gente não fala, mas fica ali, no coração, no pensamento. E esses homens estavam ali, Eu imagino que olhando um para o outro, aquele olhar de julgando, achando estranho, pensando em seu coração. Mas qual era o escândalo deles? Qual era a inquietação? Veja, Jesus tinha acabado de dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. A proposta dos escribas esse homem está blasfemando. Como é que ele se atreve? Como é que ele ousa falar assim? Mas por que eles falam isso? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Veja, eles estão aqui falando de teologia, Teologia é fundamental, importante. Deus é aquele que pode perdoar pecados. Eles escreviam a Bíblia, eles tinham familiaridade com o texto, eles copiavam isso, certamente todo dia. E eles sabiam que o próprio Antigo Testamento diz que quem perdoa pecados é Deus. Nós lemos isso em Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe a sua iniquidade, por quê? Porque ele é rico em perdoar. Ele quem? O Senhor, Deus. E aí vem agora esse homem e diz que os pecados daquele paralítico estão perdoados. Eles tiveram que fazer um entendimento ali no coração deles. Se coloque na pele do escriba.
Se coloque na pele desse religioso. Eles tiveram um problema para resolver. Ou Jesus estava falando a verdade, não é? E por isso é Deus. Ou ele está blasfemando. Ou, na verdade, é alguém que deve ser combatido, porque está falando mentiras, está levando o povo a acreditar nisso. Esse era o entendimento dos escribas. É um dilema. E pensando aqui nesse texto, eu me lembro muito, né, daquele argumento, né, que é bem conhecido até daquele autor teólogo C.S. Lewis, né, bem conhecido, em que ele fala, né, esse argumento que é mais antigo que ele, tá certo? Mas escrevendo, ele diz o seguinte, né? Eu quero pedir perdão aqui pela citação um pouco longa, tá certo? Mas é bastante interessante para acompanhar. Olha o que ele diz. Eu quero evitar que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer por aí, de que Jesus é um grande mestre da moral. É um homem, né, um homem sábio, um homem que ensinou o bem, o amor às pessoas, mas que não aceito a sua reivindicação de ser Deus. Deu para entender, né? Ele diz assim, tem gente que diz assim, Jesus é um grande mestre da moral, é um homem que ensina o bem, mas não aceito não ele dizer que é Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. De duas, uma. Ou ele seria um lunático, um louco, ou seria o diabo em pessoa. Esse é o nosso irmão C.S. Lewis falando. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então é um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, pode cuspir nele e até matá-lo como um demônio, ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-los de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole. É o irmão que diz, tá certo? De ele ter sido um grande mestre da moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Agora me parece óbvio que ele não era nem lunático, nem um fanático. E, consequentemente, por mais aterrorizante que possa parecer, eu aceito a visão de que ele era verdadeiramente Deus. Não sei se deu para compreender aqui, mas é muito interessante o que o nosso irmão coloca aqui em palavras, né? É um argumento que diz, se você tem Jesus Cristo, que dizia que era o Filho de Deus, que perdoa pecados, algo que só Deus pode fazer. Das três, uma, né, nos diz aqui o nosso irmão, das três, uma. Ou ele era um louco, pensava que estava certo, acreditava no que estava falando, mas isso não é verdade. Ou ele era um mentiroso, mal intencionado e queria enganar as pessoas, sabia que estava errado, mas falava mesmo assim. Ou ele é verdadeiramente Deus, ou ele é o Senhor. Nós cremos que ele é o Senhor. Nós cremos que ele é verdadeiramente Deus. Nós cremos que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E como diz o apóstolo João, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Pai. É nele que nós cremos, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. É diante de um dilema parecido que os escribas estavam ali. Esse homem não pode estar falando sério. Esse homem não pode estar falando a verdade. Então é um blasfemador. Eles falavam isso nos seus corações. Jesus aqui demonstra mais uma vez conhecer os corações. O que é que ele diz? Aqui no versículo 8. Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Imagine, você está ali, com o seu espírito distante. Você está ali pensando coisas que demonstrando, né, a sua incredulidade diante daquilo que está acontecendo na sua frente. E Jesus olha para você e diz: por que você está pensando isso? Veja, mais uma prova de que aquele homem não era um homem qualquer. Mais uma prova de que aquele homem era o Senhor ali no meio deles.
E que aquela pequena casa, no meio daquela multidão, estava ali diante deles. Deus. Por que vocês pensam essas coisas em seus corações? Qual é a proposta de Jesus? Ele apresenta mais um dilema para aqueles homens. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Aqui no versículo 9 é interessante essa pergunta de Jesus. Como é que a gente entende isso, né? O que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou falar para esse homem levantar? Para um paralítico levantar? A questão aqui é, claro, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do poder de Deus, essas duas coisas são coisas que somente Ele pode fazer. Somente o Senhor pode curar de maneira milagrosa dessa maneira. Somente o Senhor pode perdoar pecados. As duas alternativas exigem uma demonstração de um poder que eu não tenho, nem você tem, nenhuma pessoa daquela casa tinha. Mas do ponto de vista humano, de repente os escribas estavam pensando, ele disse aqui que os pecados estão perdoados, mas isso aí são só palavras jogadas ao vento. São palavras vazias. É fácil demais, até eu posso dizer que os teus pecados estão perdoados. Quando chegar lá no juízo, você vai perceber que foi mentira, né? Que não era verdade. Porque eu não tenho esse poder. Os escribas poderiam pensar dessa maneira. Mas Jesus está dizendo, e aí ele responde, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, ele diz ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E aí ele faz o milagre. O milagre acontece. O versículo 12 nos diz, aquele homem se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O milagre foi feito, irmãos, e como nós compreendemos, né, temos compreendido até aqui, os milagres que Jesus fazia, eles tinham o principal propósito de mostrar a autoridade da sua palavra, a autoridade do seu ensino. E agora, a autoridade de Cristo como Senhor e Salvador. Jesus diz, olha, vocês querem crer, vocês querem compreender que eu tenho poder, autoridade, direito de perdoar pecados na terra? Eu também tenho a autoridade de curar doenças. Eu também tenho a autoridade de dizer para esse homem paralítico levantar. Ele vai levantar. E assim aconteceu. A mensagem desse texto, irmãos, é exatamente essa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Essa é a mensagem desse texto. Jesus Cristo não é simplesmente um homem bom. Não é simplesmente um homem sábio. Não é simplesmente um homem que tinha boas ideias, que viveram ao longo de milênios. Não é simplesmente um homem que veio e fez algum tipo de revolução naquele tempo. Não. Ele pode ter feito tudo isso. Porque, de fato, o ensino de Jesus Cristo é maravilhoso. É sabedoria para a minha vida e para a sua vida. De fato, o ensino de Jesus Cristo veio para fundamentar a história do mundo todo. Mas, acima de tudo, irmãos, nós devemos compreender que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores que não mereciam essa graça. Assim como aquele paralítico, incapaz, a ponto de precisar de outras pessoas para poder estar nos lugares. Assim estávamos eu e você. Mortos em nossos delitos e pecados, nos diz a palavra do Senhor. Incapacitados de fazer qualquer coisa para o nosso bem espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos capítulo 3, falando, recitando alguns salmos, ele nos diz, já falamos sobre alguns deles, não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Essa era
a nossa situação espiritual original. Todos nós. Todos nós. Onde encontrar salvação? Onde encontrar esperança? Senão naquele que olha para nós, olha nos nossos olhos e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Ouvir essa palavra de aceitação, ouvir essa palavra de perdão, de justificação, irmãos, isso é a consequência maravilhosa do evangelho que alcança corações pecadores como o nosso, quando nós cremos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, assim como ele fez com aqueles homens, contemplando a fé, ele pode dar essa resposta de perdão, resolvendo o maior problema das nossas vidas, trazendo o verdadeiro perdão para nós. Perdão eterno, perdão duradouro, perdão que nos salva e que nos traz para perto mais uma vez do Senhor. Estávamos longe, éramos inimigos de Deus, éramos estranhos, estávamos andando sem esperança, sem Deus no mundo. Mas por causa do perdão, nós temos paz com o Senhor. Ele nos traz para perto, nos chama de filhos. Somos amigos de Deus, somos da família dele. Louvado seja o Senhor por isso. As palavras de Jesus Cristo, irmãos, nesse momento são palavras poderosas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Essa é a primeira vez no Evangelho de Marcos que essa expressão Filho do Homem, como nós lemos aqui no versículo 10, aparece. Ela vai aparecer ao longo do Evangelho outras 13 vezes. São 14 no todo. Mas essa é a primeira vez. Quando você lê o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, você vê que essa expressão Filho do Homem era a forma preferida de Jesus para se referir a si mesmo. Ele está falando dele mesmo aqui, o Filho do Homem. O que significa isso? Essa expressão, Filho do Homem, muitos, é claro, apontam para uma questão para falar da encarnação de Jesus, da natureza humana de Jesus. Afinal, ele é Filho de Deus e Filho do Homem. Mas essa não é uma boa explicação. Na verdade, a expressão Filho do Homem é uma expressão que aparece no Antigo Testamento. Lá em Daniel, capítulo 7, no versículo 13 e 14. E eu gostaria de ler esse texto. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Veja como está escrito. Aqui é a profecia de Daniel, tá certo? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa figura, irmãos, que aparece na profecia de Daniel, e Daniel, né, fala dos tempos do futuro, né, dos tempos em que o Senhor viria para restaurar todas as coisas, para salvar. Ele tem essa visão, alguém semelhante a um filho do homem, que é aqui uma figura gloriosa. Ele recebe domínio, recebe autoridade, é um domínio eterno, um domínio que não tem fim sobre o mundo todo. Essa era uma figura muito conhecida do Antigo Testamento. As pessoas associavam essa figura ao Messias, o Salvador que viria. E aqui Jesus está pela primeira vez no Evangelho de Marcos dizendo: eu sou o Filho do Homem. Eu sou esse que vem com autoridade. E vem com autoridade, inclusive, para perdoar pecados na terra. Eu sou essa figura gloriosa. Eu sou essa figura poderosa. Essa figura que vem da parte de Deus e que deve receber esse domínio. Então esse é o choque, tá certo? Jesus está aqui mexendo com fogo, tá certo? Ele vai dar combustível para os escribas reclamarem um bocado ainda. Mas essa é a mensagem. Jesus está dizendo: eu sou o Salvador. Eu sou aquele que veio para restaurar todas as coisas.
Eu sou aquele que veio para perdoar pecados. Eu sou aquele que veio para ter todas as coisas debaixo do meu próprio domínio. Mas precisamos compreender uma coisa. Jesus Cristo, irmãos, ele veio e ele não veio como uma figura gloriosa. Ele veio como alguém humilde. Alguém que foi desprezado. Ele veio como alguém em que as pessoas olhavam e não viam tanto valor assim. Veio de maneira simples. Não andava com poderosos. Pelo contrário. Seus principais companheiros eram pessoas marginalizadas da sociedade. Não tinha tantos prestigiados com ele. Não habitava nos lugares mais famosos. Não andava em palácios e nem nada do tipo. Pelo contrário, era uma figura humilde. Mas ainda assim ele diz: eu sou o Filho do Homem. Esse Filho do Homem que está aqui afirmando com todas as letras que tem toda a autoridade para perdoar pecados. Mas nós sabemos como essa história vai continuar. Para perdoar pecados, o Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos dos pecadores. Para que ele possa perdoar pecados, ele vai encontrar com a sua própria cruz. Quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, ele não está fazendo mágica, tá certo? Ele não está estralando os dedos e os pecados daquele homem estão magicamente, miraculosamente sumindo, sendo riscados. Não. Por quê? Nós ouvimos, e essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia, irmãos, que nós temos para compartilhar. Nós podemos ouvir que os nossos pecados estão perdoados, simplesmente porque o Senhor Jesus, ele foi até as últimas consequências para salvar. A palavra diz que ele tomou forma de servo, se fez homem, em humilhação, em sofrimento. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Na cruz o meu pecado e o seu pecado estavam ali sendo pagos. Ali a dívida que estava sobre a minha cabeça e a sua cabeça foi de fato ali cancelada. E aí, irmãos, nós podemos hoje exaltar o nome bendito do nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho do Homem, que tem poder, tem autoridade, não só para curar, não só para resolver os nossos problemas terrenos. Ele pode fazer isso. Apresente as suas necessidades na presença do Senhor. Apresente as suas ansiedades, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir. Ele mesmo nos ensina a fazer isso. Mas, acima de tudo, reconheça nele aquele que tem poder para resolver o seu principal problema, que é o seu relacionamento com o Senhor. Esse é o Evangelho. Ele aponta nosso principal problema. Ele aponta aquilo que está errado em nós. Ele aponta aquilo que é feio em nós. Mas, ao mesmo tempo, ele também aponta o remédio. Ele aponta a solução. Deus não nos deixa desamparados. Por isso, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque nele há salvação. De repente, você está aqui amargurado, se sentindo culpado, sem significado na vida. De repente você está aqui imaginando que você está além da capacidade de Deus de perdoar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A palavra nos diz que onde o pecado é abundante, a graça, ela é superabundante. A graça é sempre maior. Por isso, creia no Senhor. Creia no Senhor.
leve outras pessoas para que possam compreender essa mensagem. Assim como aqueles jovens puderam fazer com o paralítico, seu amigo, seu familiar. Não sejam como os escribas, que diante da manifestação da graça têm os seus corações amargurados, com a incredulidade falando mais forte. Pelo contrário, é maravilhoso ver um pecador arrependido. É motivo de festa. O Evangelho de Lucas diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E o bom senso diz que se tem festa no céu, também tem que ter festa na terra. Também tem que ter festa no nosso coração. Por isso, se alegre no Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Confie e ame o Senhor Jesus, porque nele há salvação. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque lemos nela, Senhor, que podemos encontrar perdão. O pecado, Senhor, é de fato um grave problema que nos leva para longe do Senhor, que nos humilha, nos envergonha, que, Senhor, nos decepciona, porque promete satisfação, mas não cumpre. E nós precisamos sempre, de novo e de novo, de uma novidade, Senhor. Nos faz entender, Senhor, o grande problema que é o pecado, nos faz entender o grande problema, Senhor, que é vivermos uma vida que te desagrada, seja em palavras, seja em ações. As motivações mais profundas do nosso coração, Senhor, nós sabemos, muitas delas são pecaminosas. Nos ensina a ver isso, Senhor. Nos ensina a ver o problema do pecado, nos dá consciência de pecado, Senhor. Não nos permita, Senhor, vivermos anestesiados, como se o pecado não doesse mais. Pelo contrário, que possamos entender esse mal. Mas, acima de tudo também, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos faça ver a beleza de Jesus Cristo. Porque Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para nos restaurar. Tem poder, Senhor, para nos fazer viver em novidade de vida, Senhor. Ele tem para nós uma vida boa, uma vida em abundância, Senhor. Apesar dos sofrimentos dessa terra, apesar dos nossos dias maus, apesar das aflições que ainda temos que passar aqui, Senhor, porque vivemos no mundo caído, nós temos esperança, porque ouvimos da boca do próprio Senhor, os teus pecados estão perdoados. Como nós podemos ler hoje também, Senhor, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor, por isso. Te peço por cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor cuide de nós, nos faça compreender, Pai, a necessidade que temos de vivermos com o Senhor, independência do Senhor, no entendimento de que precisamos do Senhor e de que sem Ti nós nada podemos fazer. Nos dá esse entendimento, Pai, e que a Tua palavra seja sempre o nosso alimento, o nosso sustento, e que essa palavra também esteja, Senhor, na ponta da nossa língua para a compartilharmos, Senhor. Porque existem pessoas que estão precisando dessa mensagem, precisando ouvir uma palavra de perdão, de restauração, de arrependimento, Senhor. Nos livra de sermos incrédulos como os escribas, que possamos te glorificar, Senhor, porque cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Te pedimos que o Senhor continue conosco ao longo dessa semana que se iniciou hoje, que o Senhor cuide de todos nós, Pai. Nos livra do mal, nos livra do pecado, nos livra das tentações. Que o Senhor cuide das nossas necessidades, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Nos livra de tudo aquilo que pode nos levar para longe do Senhor. Pelo contrário, nós te pedimos que o Senhor firme os nossos pés e que possamos sempre ser achados fiéis a ti, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por este culto. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para nossas casas e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos os irmãos, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos.